graça e a paz, um bom dia a todos, bom dia a todos nós que estamos aqui, a graça e a paz, e bom dia a você que nos acompanha pela internet, através do nosso site, através do Facebook. Eu tenho uma palavra do Senhor para todos nós nessa manhã. Eu acredito que o Senhor vai falar com você da mesma forma que falou comigo. Começou falando comigo essa semana. O pastor Elias mencionou aqui e leu o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, que eu gostaria de ler convosco. O texto também no livro de 2 Crônicas, os capítulos 14 e capítulos 15. Textos que nos desafiam nos dias em que nós estamos vivendo, textos que nos fazem pensar a respeito daquilo que está acontecendo e textos que motivam a nossa fé a ir um pouquinho mais além e nos motivam também a continuar buscando ao Senhor. São 2 capítulos, nós vamos ler um bocado de versículos, mas eu peço que você tenha paciência, porque realmente eu acredito que vai abençoar a sua vida. 2 Crônicas, capítulo 14, diz assim: Abias descansou com os seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias Abé esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos, e o culto nos altos, quebrou as colunas, cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares de incenso, e houve paz no seu reinado. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos-no buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Preste atenção nessa expressão, nessa frase: todos eram homens valentes. Verso 9 diz: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou a Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com eles perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Verso 14: feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram as ovelhas em abundância, os camelos, e voltaram para Jerusalém. Nós vamos ler o capítulo 15 para entendermos como essa história ela termina. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Enquanto vós estáis com ele, se buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústias. Mas sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora da terra de Judá e de Benjamim,
como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim. E renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Repare nessa expressão, nessa frase, ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Verso 9, congregou todo Judá e Benjamim e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança e buscaram ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. E de todo aquele que não buscasse o Senhor morresse, tanto menor quanto maior, tanto homem quanto mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombeta. E todo Judá se alegrou por motivo de juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. Repare também nessas últimas palavras do versículo 15. De toda a boa vontade eles se juntaram, buscaram ao Senhor, e por eles ele foi achado. E o Senhor lhes deu paz por toda a parte. Vamos orar. Feche os seus olhos aonde você estiver, junto com a sua família, na sua casa, nos acompanhando nessa manhã. Vamos pedir que o Senhor traga o entendimento dessa palavra, que Ele possa falar conosco, nos abençoando no nome de Jesus. Paizinho, fala conosco, nós pedimos no nome de Jesus. Pedimos que o Senhor possa esclarecer esses textos para nós e que o Senhor possa nos ensinar nessa manhã, para que saiamos daqui mais conhecedores da Tua palavra, da Tua vontade, e também renovados, Pai, com mais fé, com mais disposição, Deus, com uma aliança renovada diante do Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale conosco no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Uma leitura um pouco longa, mas uma leitura importantíssima para todos nós, que nos ensina a respeito desse homem, o rei Asa, e também a respeito do povo de Israel, de como era o reinado desse rei, enquanto ele esteve no poder à frente do povo de Deus. Esse homem reinou 40 anos em Judá, e ele teve um coração semelhante ao do rei Davi. Ele teve um coração voltado para o Senhor, que buscava entender e compreender aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Ele teve um coração que se submetia ao Senhor. Ele teve um coração que buscava ao Senhor em todo o tempo. E nós vemos o texto dizendo que houve paz no seu reinado. A paz começou até mesmo antes de ele assumir o trono, porque o seu pai, apesar de ter sido um homem que não era assim tão crente, que não buscava muito ao Senhor, era um homem que conhecia as Escrituras e que pôde invocar o nome do Senhor em momentos chaves e pôde assim ganhar as suas batalhas e ter o seu reinado fortalecido. E as outras nações ao redor, inclusive Israel, o deixaram em paz por muitos e muitos anos. E aí Abias assume em paz, mas ele aproveita o tempo de paz para trabalhar, para levar o povo a um entendimento de que era preciso continuar buscando ao Senhor. Nós lemos ali no dos versos 2 ao verso 5 do capítulo 14, que ele fez o que era bom e que era reto perante ao seu Deus. E ele aboliu altares, ele derrubou postes ídolos, ele quebrou colunas, ele ordenou que Judá buscasse ao Senhor, o Deus de seus pais, que observasse todas as suas leis e todos os seus mandamentos. O texto nos diz também que ele aboliu das cidades do reino de Judá todos os cultos e os altares de incenso. Durante esse reinado, que era um reinado de paz, ele aproveitou e fez uma limpa nos outros cultos que a nação prestava. Ele proibiu que outros deuses fossem adorados. Ele levou o povo a uma consagração, a uma purificação. Ele realizou uma reforma radical e nacional e conduziu o povo a buscar o único e verdadeiro Deus. Ele fortificou também as cidades. Ele melhorou o seu sistema de defesa. O verso 7 diz que eles se cercaram de muros, se cercaram de torres, de portas e ferrolhos.
enquanto a terra estava em paz, eles faziam isso e buscavam ao Senhor. Eu quero que você possa pensar no que está acontecendo nesses últimos dias, não só aqui em Jersey, mas ao redor do mundo. Eu quero que você entenda que nesses momentos em que nós estamos mais afastados dos nossos trabalhos, mais afastados das outras pessoas, que nós estamos de alguma forma mais quietos, nós ainda não estamos enfrentando os reais inimigos que Jesus disse que nós enfrentaríamos um dia. Nós, de certa forma, ainda temos paz, apesar de o mundo estar vivendo em caos, apesar de o mundo estar vivendo atrás da última notícia e as pessoas começarem a ficar desesperadas. Nós ainda não estamos enfrentando todas as tribulações que Jesus disse que elas viriam no fim de todas as coisas. De certa forma, nós temos tempo ainda para fazer aquilo que Abias fez na nação de Judá, de tirar todos os deuses estranhos da nossa vida, de confiar somente no Senhor, de tirar todos os ídolos de diante de nós e da nossa família, de buscar o Senhor de todo o nosso coração, de observarmos a sua palavra e de se fortificar e fortalecer nele e no seu poder. Na quietude do nosso lar, que muitos de nós agora já estão nesse distanciamento social, já estão no isolamento, já estão se retirando para, de alguma forma, não serem contaminados e também não colaborarem com a disseminação desse vírus. Nós temos tempo e nós temos condições de contemplar o Senhor, de meditarmos na sua palavra, de clamarmos para que Ele nos proteja e também nos use, de construirmos bases familiares e também bases espirituais dentro do nosso lar, a fim de nós não sermos derrotados pelo inimigo, a fim de nós não sermos derrotados pelas dificuldades, pelas más notícias, não sermos derrotados pelas calamidades, não sermos derrotados por aquilo que ainda virá. É tempo de nós estarmos dentro das nossas casas. Da mesma forma que esse vírus, ele anda por aí, nós sabemos que o nosso adversário também ele anda por aí. Ele está aí fora, ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Ele está à espreita e ele espera um vacilo nosso para poder nos destruir. Que a gente possa colocar a mão na consciência nesses tempos em que vivemos e que a gente aproveite por estarmos mais quietos, por estarmos mais concentrados, por termos mais tempo, por estarmos perto dos nossos, que a gente possa buscar ao Senhor de todo o coração, fazer aquilo que Abias fez, construir a nossa cidade, construir a nossa casa, construir o nosso lar, colocar trancas, colocar portas, muros e torres fortes, que nos impedem de sermos assaltados pelo inimigo, de sermos machucados por ele e até mesmo de sermos destruídos. Isso não nos impede de nós continuarmos tendo relação com as pessoas, não nos impede de nós podermos alcançá-los de alguma forma, não nos impede de fazermos a nossa parte e levarmos o Evangelho adiante, não nos impede de sermos boca do Senhor para que as boas notícias possam chegar até outros ouvidos. Nós continuamos sendo atalaias, nós continuamos sendo aqueles embaixadores do reino do Senhor, mas nós, de alguma forma, precisamos aproveitar esse tempo e nos precaver também, cercando-nos, pois o fim dos tempos se aproxima rapidamente e nós sabemos que esse vírus é só o começo e que as coisas elas ficarão muito pior. Se nós olharmos para o texto de Mateus 24, Jesus diz que, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Não é? As pessoas, elas antes do dilúvio, elas comiam, elas bebiam, elas casavam, se davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e elas não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Apesar de nós ainda termos uma certa paz, nós sabemos que este tempo atual pede medidas físicas drásticas. E muitos de nós já estão fazendo isso, não só aqui em Jersey, mas também na Madeira, também em Portugal, ao redor do mundo. Eu penso que nós todos concordamos que nós não podemos ignorar ou desobedecer as orientações do governo.
Nós temos que fazer a nossa parte para não nos prejudicarmos e também não levarmos o perigo a outras pessoas, porque o prejuízo, então, pode ser catastrófico e até mesmo letal. Se nós somos prudentes, responsáveis com a nossa saúde física em tempos de crise, por que então nós rejeitamos ou desvalorizamos as advertências bíblicas quanto à nossa saúde espiritual? Essa é a pergunta que fica para nós essa manhã. Se nós estamos preocupados, muitos estão desesperados, e se de alguma forma eles buscam se isolar, respeitando as orientações do governo, preocupados com a sua saúde física, por que nós cristãos não nos preocuparemos também com a nossa saúde espiritual? Precisamos nos precaver, precisamos nos preparar, ter entendimento, sabedoria, obediência. Essas atitudes são essenciais tanto para preservar a nossa vida, quanto e principalmente para nos levar para perto do Senhor, e assim sermos guardados e protegidos por Ele. Aproveite o tempo para crescer espiritualmente, aproveite o tempo para crescer no conhecimento da palavra, aproveite o tempo para orar mais, aproveite o tempo para nele encontrar aquilo que você precisa para viver uma vida plena, uma vida abundante e uma vida em santidade. Aproveite o seu tempo em família para amar mais, para abraçar mais, para rir mais, para perdoar mais, para perdoar mais. Aproveite o seu tempo em família para que os relacionamentos sejam estreitados na presença do Senhor e que você também, nesse tempo, possa desenvolver o fruto do Espírito Santo, para que o Senhor trabalhe na sua vida e você se deixe trabalhar e o fruto do Espírito comece a aparecer. Note que Asa e o povo de Judá edificaram e protegeram as suas cidades e eles foram bem-sucedidos. Faça também a mesma coisa. Versos 9 e 10 dizem que o etíope Zerá marchou contra eles com um exército de mais de 1 milhão de soldados, com carros, e chegou até uma cidade chamada Maressa. Asa então saiu para enfrentá-lo e se puseram na posição de combate. Só que antes da batalha acontecer, preste atenção o que o texto diz no verso 11. Clamou Asa ao Senhor seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. Em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Repare que no tempo de paz, eles se prepararam, eles edificaram, eles construíram, eles se fortaleceram. O exército cresceu, 300 homens de Judá e 280 de Benjamim. Eles eram homens corajosos, eles eram homens hábeis, eles tinham armas de defesa e eles também tinham armas de ataque. Mas antes de ir para a batalha, eles não confiaram na sua própria força e eles buscaram ao Senhor em oração. Em ti pomos a nossa confiança e em teu nome nós vamos contra este imenso exército. Não há ninguém como tu que pode nos ajudar, o fraco contra o poderoso. Esse vírus anda aí e a gente vê a fragilidade da raça humana. Nós que achamos que somos poderosos, nós que achamos que somos fortes, nós que achamos que podemos fazer todas as coisas, nós estamos acuados, nós estamos dentro das nossas portas e nós estamos evitando os contatos sociais, porque nós sabemos que se esse vírus nos apanhar, ele pode nos derrubar. O exército de Judá e de Benjamim sabia que era fraco, por isso buscou a presença do Senhor, por isso buscou a face do Senhor, por isso orou ao Senhor, dizendo: Senhor, ajuda-nos nessa batalha. Eu quero falar com você nessa manhã e dizer que você precisa fazer o mesmo. Você não apenas precisa fortificar a sua casa e se apresentar ao Senhor juntamente com a sua família todos os dias, crescendo nesse relacionamento. Você precisa constantemente clamar ao Senhor para que te ajude a ultrapassar as dificuldades. Clame por proteção, mas clame também para que você consiga atacar o inimigo nas áreas em que ele é mais fraco e também que você possa ser usado pelo Senhor para ser efetivo na sua jornada de ser um ganhador de almas. Versos 12 e 13 nos dizem o seguinte: diz que o Senhor derrotou os etíopes e eles fugiram e eles foram perseguidos pelo exército do rei Asa e muitos deles caíram
e não conseguiram se recuperar, foram destruídos perante o Senhor e a sua força. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Em resposta à oração de fé do rei Asa, o Senhor derrotou completamente o exército inimigo. Aliás, o livramento súbito em meio à batalha é um tema que se repete ao longo do livro de 2 Crônicas. Repare que quando a batalha aconteceu, eles estavam prontos, preparados, não para se defender somente, mas também para atacar. Mas eles foram para o combate, depois de orarem, porque eles foram na força do Senhor. O texto diz que eles eram valentes, que eles não temiam, que eles estavam preparados, mas eles também sabiam que eles estavam indo com o auxílio e a proteção do nosso Deus. Salmo 24 nos diz que o nosso Rei é o Rei da Glória, Ele que é forte e é poderoso, é o Senhor poderoso na guerra. Nós podemos dizer que estamos em guerra também, guerra contra esse vírus que tem assolado a humanidade, guerra contra o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Diariamente nós não podemos deixar nem de nos defender, nem de atacar. Nós precisamos ir na força, na capacidade que o Senhor tem nos dado, mas ir também em nome dEle, sabendo que Ele é por nós, e se Ele é por nós, ninguém será contra nós. Repare nesse contraste por alguns momentos. Confiança versus presunção. Tem muita gente que não está se prevenindo porque é presunçoso, está de peito aberto, achando que pode contra todas as coisas. Tem gente fazendo isso contra essa doença que anda por aí, tem gente fazendo isso diariamente na sua vida espiritual contra o diabo. Precaução versus medo. Uma coisa é nos precaver, outra coisa é nós temermos. Prudência versus covardia. Uma coisa é nós sermos cautelosos e prudentes, sábios. Outra coisa é nós nos acovardarmos. Preparo e inércia. No tempo que eles tiveram disponíveis, eles se prepararam, não ficaram parados. Tem muito cristão que fica parado, vendo a banda passar. Os dias eles vão passando e a pessoa não cresce no conhecimento da palavra, não cresce no relacionamento com os outros, não cresce no relacionamento com Deus, não avança nas suas conquistas, nem terrenas materiais e muito menos espirituais. Sabedoria versus insensatez. Nós temos que ser simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Nós temos que ser sábios, e esse é o princípio da sabedoria. Nós não podemos de forma alguma sermos insensatos, temos que ser sábios. Obediência versus receio. Veja bem, precaução versus medo, mas obediência versus receio. Deus está falando que nós precisamos avançar, mesmo quando parecemos acuados. Deus está falando que nós precisamos crer e continuar fazendo aquilo que Ele nos pede, mesmo quando nós estamos numa situação um pouco estranha, que não é usual, que nós não costumamos viver. Nós não podemos recear, nós temos que obedecer. É nessa hora que a igreja precisa se levantar, é nessa hora que a igreja precisa ser igreja, é nessa hora que o Evangelho precisa ser pregado, é nessa hora que as boas novas precisam chegar às pessoas, é nessa hora que o Senhor conta conosco. Pensando nisso, eu lembro do caso da rainha Esther, que ela recebeu uma mensagem do seu primo, aquele que cuidava dela, Mardoqueu, e ela estava relutante para ir falar com o rei, ela não sabia se deveria, ela estava com medo, receosa. Mardoqueu enviou uma mensagem para ela dizendo: olha, quem sabe é para este momento que você foi colocado lá onde você está. Eu creio que o Senhor esteja falando para nós nessa manhã, é para esse momento que a igreja foi constituída. É nos momentos de crise no mundo que a igreja tem que se levantar. É nos momentos de medo no mundo que a igreja tem que se levantar. É nos momentos em que as pessoas elas não têm mais solução, mais saída, que elas não veem uma luz no fim do túnel, que a igreja precisa se levantar. Nós temos que obedecer e não podemos ter receio de nada. Nós vemos Asa orando e nós precisamos orar. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus. Em Ti nós pomos a nossa confiança. E aqui nós acabamos o capítulo 14. E por que eu li o capítulo 15 juntamente com vocês? Porque no capítulo 14 nós vemos um rei sendo sábio, um rei sendo crente, um rei se preparando e buscando a Deus. E no 15 nós vemos a preocupação de Deus com esse rei e com o povo que esse rei liderava.
E nós vemos o Senhor enviando um profeta para falar com o governante daquela nação, para estimulá-lo e também para fazer uma advertência. Repare que nos tempos de paz eles se prepararam. E a mensagem para nós é: aproveite o tempo que você tem agora com a sua família e consolide as suas bases familiares e espirituais. Busque ao Senhor e passe tempo com os seus, um tempo produtivo, um tempo em que você possa consertar muita coisa que está errada, que você possa também construir muitas coisas a partir de agora. Repare que ele buscou ao Senhor e colocou a sua confiança totalmente no Senhor. E no 15 nós vemos um Deus preocupado, um Deus interessado, um Deus que envia o profeta para falar para Asa: olha, Asa, está tudo bem, você está em paz, o reino está em paz, os seus inimigos não estão atacando você, você está sem problema, você ganhou aquilo que você precisava ganhar, as batalhas que precisavam ser travadas, eu dei a vitória para vocês, mas agora vocês precisam ter prudência e vocês precisam continuar fazendo aquilo que vocês começaram. Preste atenção, após a vitória que o Senhor concedeu a Judá, o Senhor enviou o profeta Azarias ao encontro do rei para lhe transmitir uma mensagem de estímulo e advertência. Porque a gente sabe que muitas pessoas, depois de ganharem uma batalha, elas acabam perdendo a guerra, porque elas relaxam. Elas vencem uma batalha e elas relaxam, elas começam a comemorar, elas começam a ficarem menos atentas, elas começam a não se preparar tanto, elas começam a não buscar a Senhor tanto, e elas acabam perdendo a guerra final, porque uma guerra é composta por várias batalhas. E Deus, preocupado que isso não viesse a acontecer com o povo de Judá, ele envia o profeta para que o rei pudesse continuar fazendo aquilo que ele começou. A mensagem foi clara: busquem ao Senhor ainda mais, obedeçam-lhe e sejam fortes. O profeta, então, ele recapitula tudo aquilo que havia acontecido com o reino de Israel no tempo dos juízes, onde a terra não tinha governante, onde a terra ela estava em terror, onde não havia sacerdote piedoso, onde não havia ninguém que executasse a lei. O verso 5 declara que naqueles tempos não havia paz, nem para quem saía, nem para quem entrava, mas muitas perturbações sobre os habitantes daquela terra. Eu creio que o Senhor esteja querendo falar conosco nessa manhã o seguinte: as coisas elas vão piorar, e nós temos que estar preparados. Da mesma forma que aconteceu aqui no tempo dos juízes, em que as pessoas elas estavam aterrorizadas, elas não entravam, elas não saíam, nós vemos o mundo mudando e algumas coisas acontecendo novamente. E nós vemos as pessoas com medo, nós vemos as pessoas com esse receio, nós vemos as pessoas aterrorizadas. Se você for no Facebook, você vai ler os comentários de cada postagem que o governo faz, e você vai ver aquilo que as pessoas, elas, através dos seus dedos, no teclado do computador, elas estão fazendo o mundo saber. O cenário é bastante familiar, o cenário é muito similar. Nós estamos vivendo da mesma forma aqui em Jersey e também no mundo todo. Pavor, pânico, perturbações e mortes. Mas a palavra declara, verso 4 do capítulo 15: quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, por eles foi achado. Salmo 18 declara: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro, meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, forte demais para mim. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Amém? Esse Salmo 18 descreve a música que nós cantamos hoje, que o Senhor nos tirou de muitas águas, nos colocou num lugar espaçoso. Vive o Senhor, vive o nosso Rei, porque Ele nos quer bem. O profeta Azarias admoesta o rei e o povo a colocar mãos à obra, continuar construindo a nação e continuar servindo ao Senhor fielmente. Asa entendeu a mensagem e continuou a limpeza que ele havia começado, e dessa vez essa limpeza foi mais constante e mais profunda. Essa crise vai passar, esse vírus vai ser vencido. Não sabemos quando, mas o certo é que passará. E depois, como será a nossa vida? Nós que estamos agora aproveitando esse tempo para
estreitar laços familiares e buscarmos ao Senhor como nunca antes buscamos, como será depois a nossa atitude quando tudo acalmar? Azarias foi levar uma mensagem de Deus para o rei, e o rei entendeu que agora tinha que ser mais constante e mais profundo. Ele não poderia parar aquilo que ele começou. Quando nós pudermos sair das nossas casas, como será a nossa atitude? Será que nós vamos ter o entendimento do rei e continuarmos profundamente buscando a santidade, profundamente buscando a presença do Senhor, profundamente reparando os nossos altares, profundamente buscando os relacionamentos familiares, profundamente interessados em levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas? Asa, mais uma vez, removeu os ídolos da terra, continuou reparando o altar do sacrifício e consagrou mais uma vez o povo. Ele aproveitou o tempo de paz para se preparar a buscar a Deus. Deus sabia que os tempos de guerra voltariam e que novos tempos de paz viriam, e Deus manda o profeta para avisar o rei: você precisa continuar aquilo que você começou. E eu digo para você nessa manhã, você precisa, depois que tudo isso passar, continuar fazendo o que você começou a fazer alguns dias atrás. Continuar buscando a Deus, continuar confiando em Deus, continuar orando a Deus e continuar fortalecendo-se no Senhor e na força do seu poder. Em épocas importantes ao longo da história, o povo de Deus tem sempre um padrão, e nós encontramos líderes e pessoas renovando o seu compromisso com o Senhor. Um bom exemplo a ser seguido pela igreja de hoje. Nós vemos aí ao longo da história líderes renovando o seu compromisso com o Senhor, e esse é um exemplo para nós como igreja, porque o reavivamento espiritual não significa pedir algo de novo a Deus, mas sim uma renovação daquilo que Ele já nos deu. Asa apenas conduziu o povo a uma reconsagração, a aliança que o Senhor já havia lhe dado, e isso fez toda a diferença. Às vezes nós queremos uma nova revelação, às vezes nós queremos um novo mover. O certo é que o Senhor já nos deu tudo que nós precisamos, e realmente um avivamento é uma reconsagração daquilo que Ele já nos deu. O povo buscou o Senhor e Ele ouviu. Deus se agradou desse novo passo de compromisso e deu paz a Judá e a Benjamim por mais 20 anos. Olha só o segredo para termos paz: buscarmos ao Senhor e não pararmos de buscar quando as coisas parecerem mais fáceis. Quando a tribulação passar, quando esse vírus for vencido, nós continuarmos buscando ao Senhor. Eu queria concluir essa mensagem citando um texto do pastor Elias Dantas, que eu li essa semana no Facebook. O pastor Elias já falou, o pastor Elias Dantas, que é diretor do Global Kingdom, que está por trás desse movimento aí de jejum, oração, busca ao Senhor e também arrependimento. E ele essa semana postou algo no Facebook que falava a respeito do conto dos dois livros. E no primeiro ponto ele contava a história do vírus, do coronavírus, do Covid-19, né, de tudo aquilo que ele está fazendo ao redor do mundo. E a segunda parte era o conto do medo, e ele falava a respeito do medo, das pessoas que estão paralisadas por causa dessa pandemia, das pessoas que elas não conseguem nem mesmo abrir a janela, abrir as portas de casa, elas estão com medo de ir no mercado, elas estão além da prudência, além da preservação, elas estão paralisadas. E muitas dessas, ele comenta nesse texto que ele escreveu, não são cristãos. Nós somos cristãos e nós temos um entendimento diferente. Nós sabemos que para nós vida e morte é relativa, e nós sabemos que se nós morrermos, nós estaremos com o Senhor. Mas as pessoas sem Jesus não têm essa percepção. Eles não têm esse entendimento, e a morte para eles é uma coisa assustadora. Essas pessoas que sofrem do vírus 2, que é o vírus do medo, não conhecem o caminho, a verdade e a vida, e elas têm medo de morrer. Suas fontes de segurança estão todas abaladas. Elas estão se perguntando sobre o futuro, e elas só veem um ponto de interrogação gigante à frente delas. Elas estão muito mais abertas agora para uma alternativa que lhes traga paz e certeza na vida, e depois da sua vida, quando ela continuar do que elas estavam antes. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque as pessoas estão à procura de resposta, e às vezes nós temos
condições de chegar a elas, porque nós temos a resposta verdadeira. Ele diz que para esse grupo nós devemos responder com oração e atos de bondade, e mostrarmos quem é Jesus e a mensagem maravilhosa da salvação nele. Nós não podemos ficar somente confinados, nós temos que amar, nós somos livres para amar, nós temos que fazer gestos de amor e compaixão, e nós temos que andar a segunda milha, porque a primeira milha é uma coisa normal, nós já fazemos isso diariamente, e andar a segunda milha é que é o desafio. E ele termina dizendo: irmãos e irmãs, encontre uma maneira amável de mostrar ao seu próximo que você se importa com eles. Eles estão desesperados e dominados pelo vírus do medo. Você não pode pegar essa doença. O verdadeiro amor de Cristo já expulsou o medo da sua vida. A prudência é algo necessário e muito bom. O medo, todavia, é destrutivo, porque fecha as oportunidades para você amar. Vamos usar essa triste situação em nosso redor como uma oportunidade de trazer alegria aos céus e para as pessoas que venham a conhecer a Cristo através dos seus atos de bondade e das suas fiéis palavras de testemunho. Deus tem um plano em todas as coisas. Ele está vivo e não é indiferente ao sofrimento de seu povo. Ele quer usar você e eu para sermos embaixadores da esperança, da fé, durante esse tempo de angústia no mundo. Amém? É tremendo isso, essa percepção, esse entendimento, essa história do vírus 1, que é o coronavírus, e o conto do vírus 2, que é o conto do medo. Apesar de nós estarmos mais precavidos, mais confinados, nós precisamos ter iniciativas que levem o amor do Senhor às outras pessoas, para que elas sintam esse amor, porque elas estão mais abertas do que nunca, porque o perigo está batendo às suas portas, e a gente sabe como o ser humano funciona. Quando o perigo está próximo, as pessoas buscam solucionar os seus problemas para que o perigo seja evitado. Mas eu queria ir mais além. Eu queria que nós nessa manhã pensássemos também que existe um problema maior que tudo isso. Não só o vírus coronavírus, não só o Covid-19, não só o vírus do medo que tem paralisado as pessoas e que, por causa disso, nos leva a pensarmos mais nelas e nos preocuparmos com elas. Eu queria pensar, para finalizar, a respeito do maior problema da humanidade, que é o problema do pecado. As pessoas estão preocupadas em morrer por causa de um vírus. Elas deveriam estar preocupadas em morrer sem a presença de Jesus. Porque esse problema é um problema maior e mais duradouro. Como eu disse, o Covid-19 irá passar. Não sabemos quando, mas ele irá. O pecado, ele continuará exercendo um poder avassalador e destruidor na raça humana. E ele só pode ser solucionado através do sangue de Jesus. Esse problema causa separação entre Deus e a humanidade. Esse problema condena a pessoa ao castigo eterno do inferno. Esse poder, esse problema, ele traga realmente a nossa vida e nos leva para longe do Senhor. E ele nos condena de uma forma mortal e eterna. O problema é que muitos estão rejeitando essa verdade, e um dia eles enfrentarão a terrível consequência das suas escolhas. Terão que estar face a face com aquele que tem todo o poder de fazer com que suas almas permaneçam eternamente no inferno. E esse é o maior problema. Estão com medo de enfrentar aquilo que está aí fora nos dias de hoje, e se esquecem que o dia estarão face a face com o Deus Todo-Poderoso, que permite que algumas coisas ruins aconteçam, para que a gente possa se achegar a Ele e estar perto dEle. Um dia todos nós estaremos diante do Senhor, aterrorizados, não teremos como nos desculpar pelo modo descuidado e irresponsável que vivemos aqui na Terra. Perturbações, crises, catástrofes, angústias, aflições são o grito do Senhor nos chamando ao arrependimento. Eu vou repetir. Perseguições, perturbações, crises, catástrofes, angústias e aflições são o grito do Senhor nos chamando ao arrependimento. Não faça como muitos imprudentes que estão por aí, nas ruas desprevenidos, vivendo como se nada estivesse acontecendo. Eu creio que você, apesar de estar mais isolado, tem saído também à rua. Você precisa ir à farmácia, você precisa ir ao mercado, você precisa atestar o depósito do carro, você precisa fazer as suas coisas, e você tem dado as suas fugidas. Eu tive que fazer isso ontem, eu vim aqui para a igreja para fazer algumas coisas, e pelo caminho eu vi pessoas imprudentes,
que não estão preocupadas. Pessoas nos cafés, pessoas nos restaurantes, pessoas nas ruas, pessoas não respeitando o distanciamento social, pessoas aglomeradas, pessoas que estão por aí desprevenidos. E nos dói como cristãos pensar que muitas pessoas estão agindo assim no âmbito espiritual, imprudentes, desprevenidos, vivendo como se o mundo espiritual não existisse e vivendo como se as suas ações e as suas escolhas do hoje não tivessem uma implicação eterna quando o Senhor retornar. Hoje mesmo, ouça a voz do Senhor, volte-se para Ele, entenda a palavra que foi pregada nessa manhã, vá a Ele com fé, com coragem, com realmente vontade de estar com Ele. Aquilo que Jesus fez na cruz é a solução para todos os nossos problemas, porque nos faz andar em paz com Deus, perto dEle, nos relacionando intimamente com Ele. E se daqui nós partimos, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Busque o Senhor de todo o coração. Receba a sua cura, o seu perdão e a sua salvação. Faça como Asa de todo Judá. Aproveite o tempo e se prepare, como você nunca se preparou antes, em todos os âmbitos e áreas da sua vida, principalmente a área familiar e a área espiritual. E também ouça a administração do Senhor, que enviou um profeta para dizer: Asa, o que você começou, você não pode parar, você tem que aprofundar. Faça isso também quando esse vírus for derrotado. Faça isso quando as coisas começarem a melhorar. Faça isso depois que você enfrentar cada batalha e sair vitorioso. Não esmoreça, não volte atrás, não deixe as coisas elas arrefecerem. Continue de uma forma profunda, consertando a sua vida, consertando o seu altar e buscando ao Senhor como você nunca buscou na sua vida até agora. Que Deus te abençoe e que nós juntos possamos vencer não só o Covid-19, não só vencer o vírus do medo, mas também entregarmos as nossas vidas ao Senhor, para que Ele possa, através do sangue do seu Filho, dizimar de vez o maior pecado da humanidade, que é o maior problema da humanidade, que é o pecado que nos faz viver longe do Senhor e recebermos uma condenação que foi preparada para Satanás e seus anjos. Deus te abençoe, que dê um domingo tremendo, uma semana de vitórias e que você possa buscar o Senhor e confiar nele cada vez mais, em nome de Jesus. Feche seus olhos aonde você estiver, vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai, pela palavra que foi pregada, muito obrigado, Pai, por ter falado conosco, obrigado, Senhor, por ter nos ensinado as Escrituras, obrigado, Senhor, por ter nos posicionado nessa manhã a respeito da Tua vontade para todos nós, por ter nos ensinado como devemos proceder no dia de hoje, olhando, Deus, o exemplo de Asa e do povo de Judá, que nós aproveitemos que estamos mais dentro das nossas casas, para nos fortificarmos, para nos relacionarmos, para nos reconstruirmos e para buscarmos o Senhor, conhecendo a Tua palavra, meditando na Tua palavra, aplicando a Tua palavra, buscando a face do Senhor, desenvolvendo os dons e capacitações naturais e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado também, porque o Senhor nos falou nessa manhã para que nós podemos estar vigilantes quando as coisas começarem a mudar e melhorar, nós voltarmos a fazer a nossa vida de uma forma normal, que não nos esqueçamos daquilo que começamos a fazer quando as coisas estavam complicadas e continuarmos crescendo, continuarmos nos desenvolvendo, continuarmos nos limpando, continuar a santidade, Deus, e esse caminho da santificação, continuar, Deus, perto do Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda a vencer, Deus, não só os problemas físicos que vemos acontecendo no mundo no dia de hoje, mas também o problema do medo e o problema, Senhor, do pecado. Que nós nos voltemos para o Senhor e que a gente possa aceitar o Senhor cada vez mais nas nossas vidas e que o Senhor passe do Teu sangue sobre nós, que o Senhor nos limpe, nos purifique de uma forma tremenda e de uma forma maravilhosa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, aleluia.
finalizando nosso culto, nosso primeiro culto online. Quer dizer, já temos transmitido outros, mas esse é o primeiro, né, nesta modalidade. Mas eu tenho certeza que Deus está falando ao coração de muitos que têm nos acompanhado, e mesmo você que talvez não pode pegar o culto todo, pois ele vai estar gravado, você pode acessar novamente e você pode ouvir a palavra, ser abençoado pelo que Deus falou ao seu coração, vai falar, continuar falando no coração de muitos. E nós vamos adorar ao Senhor para finalizar esse culto. Eu gosto tanto de declarar o poder do nosso Deus. E num momento como esse que nós estamos vivendo, momento de tanto temor, pavor, para muitos, alarmes, né? Quantas pessoas estão tão alarmadas que não sabem o que fazer. Mas é tempo de, como eu tenho dito, da igreja ser igreja, e de nos levantarmos no poder e na autoridade que é no nome de Jesus, para sermos testemunhas em todos os lugares. E nós somos testemunhas dos fatos que o Senhor Jesus, Ele um dia veio a esse mundo, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou e Ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas. A palavra declara que todo o poder e autoridade foi dada a Ele. Então Ele tem poder sobre a situação. E fechando este culto, eu quero mesmo levar você à consciência do poder do Deus que nós servimos, Cristo Jesus. Ele tem todo o poder e autoridade, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E nós queremos declarar isso, que Ele tudo pode. Receba através dessa canção a ministração do poder, da graça, da unção, e entenda que nós nele tudo podemos. Em Ti eu tudo posso. Não há limites. A minha força está em Ti. Nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Vamos lá? Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Amém. Em Ti eu tudo posso. Não há limites, minha força estará em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, em Ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, não é verdade. Está podendo, eu sei o que você está. Espírito pode ser realizado. É que eu posso. Não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, em Ti, Jesus. Em Ti, Jesus. Em Ti, Jesus. Em Ti, Jesus.
Ah, nós cremos em Ti, Jesus. Aleluia. Vamos orar. Talvez você tenha alguma necessidade nesta hora. Você pode dizer ao Senhor nesse momento. Nós estamos indo além fronteiras. Estamos conectados ao redor de algumas nações nesse momento. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu não sei o que você está precisando, mas eu creio nesse Deus que acabou de se declarar. O Deus que tudo pode. O Deus que para Ele nada é impossível. Em Cristo Jesus, olhos se abrem, muralhas caem. Ele está sempre com você. Coloque diante do Senhor o que você necessita e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós cremos no Teu poder. Pai, pessoas nesta hora estão sendo alcançadas. Aqui na ilha de Jersey, pessoas estão sendo alcançadas na Europa e em tantas partes, Senhor, e nós queremos abençoá-los. Eu quero, Pai, pedir o favor do Senhor. Pessoas que estão com enfermidades, talvez até mesmo estado terminal, mas o Senhor pode tocá-las agora. Nós clamamos pelo Teu poder e declaramos: a nossa confiança está em Ti, Senhor. Pai, traz o socorro para esta família que está precisando, ó Deus, de finanças. Para esse pai de família que talvez está preocupado o que fazer de agora. Traz os milagres para esta casa. Traz os milagres para esse negócio, Senhor. Eu quero abençoar os nossos empresários nesse tempo, Senhor, de tanta incerteza, mas eu peço que eles olhem para o alto. Pessoas que têm responsabilidades enormes nesse tempo, mas que eles olhem para o alto e vejam o socorro do Senhor chegando. Eu abençoo, Pai, eu abençoo em nome de Jesus, com muita paz, com graça, a unção que quebra o jugo esteja sobre todas as vidas. Eu peço ao Senhor o Teu milagre. O Teu milagre. Alcança, Senhor. Alcança. Entra com provisão, entra com paz, com libertação, com cura. Em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos o Teu povo. Eu declaro que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que todo o povo de Deus diga amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Lembrando que hoje continuamos em oração, fazendo parte desse propósito do Dia Mundial de Arrependimento, oração, jejum. Então, não se esqueça, tá bom? Quinta-feira retornaremos com o nosso próximo culto online, 8 horas da noite, nosso culto online, e assim vamos seguindo aí dentro destas mudanças que estamos tendo devido a toda essa situação que tem atingido a Europa e o mundo. Deus abençoe sua vida, fique em paz, olhe para o alto, nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus abençoe poderosamente sua vida em nome de Jesus.